Meus queridos, nós estamos no terceiro estudo. Nós vamos falar sobre a corrupção do gênero humano ou a depravação total do ser humano. Com o decorrer do estudo, você vai entender o que nós estamos falando e detalhadamente nós vamos começar agora. Esta aula tem o objetivo principal como um avanço da corrupção do gênero humano. Ou seja, o homem se tornando mal, cada vez mais corrupto, e Deus intervém para exercer juízo. Então, nós estamos estudando o quê? No início, nós falamos de Adão e Eva, no Éden. Houve o pecado, eles o quê? Eles saíram daquele estado de inocência e pureza e entrou num estado de pecado e condenação. Essa geração, até Noé, ela foi totalmente dizimada. Deus colocou juízo naquela geração, por intermédio do quê? Do dilúvio, águas. Então, a consequência desse juízo, de Deus lançar esse juízo sobre aquela geração, é exatamente o pecado. E ali, nós não vamos estudar isso, mas ao mesmo tempo algumas coisas, foi a multiplicação do pecado. O pecado alcançou níveis terríveis, nos quais Deus precisou de agir. E agir com o quê? Com juízo. É exatamente o que está acontecendo hoje, nesse mundo. O pecado tomou proporções incontroláveis. As pessoas estão totalmente perdidas, famílias, mentes, corações, opressões, depressão, suicídio, né? Enfim, há uma loucura. Por que as pessoas estão assim? Devido à multiplicação do pecado. Se você for em Mateus capítulo 24, fala isso, que nos fins dos tempos, no prenúncio da volta de Cristo, seria dessa forma. Então, o pecado tem tomado proporções hoje da mesma forma como tomou lá. Só que lá atrás, no dilúvio, já houve o juízo. Já aconteceu o juízo. E é o que vai acontecer nessa geração. Não sei o tempo, porque a Bíblia não nos permite, né? Saber, e sim, o próprio Deus, embora não saibamos o tempo, o dia, mas os avisos e os prenúncios estão aí. Os sinais são muito claros. Aproveitando, né, o que aconteceu lá na Síria e também na Turquia, é uma coisa devastadora. E isso é porque nós temos uma mente muito curta. Mas se você for ver em todas as áreas da vida, seja ela social, seja ela econômica, seja ela moral, seja ela da natureza, ela está totalmente corrompida. Tudo acabado. Então, por que eu estou dizendo isso? Por que acontece isso? Devido à corrupção do gênero humano, o pecado. Então, é você, é seu primo, é sua mãe, é sua mulher, é todo mundo. E sabe qual que é o pior? Que as pessoas, elas demoram a tomar uma atitude. Elas deveriam estar procurando Deus de uma maneira mais intensa. Fica aqui um conselho: quem quer Deus, procura Deus, vai atrás de Deus. Deus não vai vir aqui pedir por favor para você congregar, para você amar Ele, para você se converter. Deus não vai fazer isso. Deus já fez o que era necessário ter feito. Ele mandou seu filho, ele enviou o seu próprio filho. Para quê? Para que morresse em seu lugar, em meu lugar, por intermédio de um sacrifício substitutivo. Aquela cruz era para mim e para você. Então, ele já fez isso. Então, o que resta a nós, glória a Deus por isso, é crermos, é entendermos. E da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer novamente. Está muito próximo. Você que é jovem, não pense você que você tem muito tempo nessa terra, não. Volto a dizer, porque as coisas estão avançando. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iriam se esfriar. Aí fala de guerra, tremores, pai contra filho, filho contra pai. Os homens seriam desafeiçoados, sem afeição própria. Então, tudo isso, o pecado sempre foi pecado, desde que o mundo, depois desse momento que nós estudamos semana passada.
Agora, o que você precisa entender é a proporção que isso tem tomado no mundo, nas pessoas. Então, as evidências de que tudo vai acabar logo são os sinais. E esses sinais que o próprio homem, o próprio pecado, a corrupção do gênero humano trouxe para a terra e para toda a sua vida, né? Seja ela coletiva, pessoal, particular, familiar. E, infelizmente, até o meio religioso não tem sido livre de todas essas questões, né? Então, nós vamos voltar lá em Gênesis. Volte lá, abra em Gênesis. Nós estudamos a queda, né? O último assunto, que é o pecado, a queda. E nós lemos, não sei, só trazendo uma recapitulação muito breve, que nós falamos que Deus chamou Eva, Deus chamou Adão e Deus chamou Eva, para que eles se retratassem com ele, Deus, conversando com eles. E o que eles fizeram, lembra-se? Eles se justificaram, deram desculpas a Deus. E o que vai acontecer depois disso? Eles não fizeram o que era necessário, que era se arrependerem. Quando Deus chamou Adão, e falou assim: Adão, comeste do fruto que eu te ordenei que não comesse? Adão, quem te fez saber que você estava nu, Adão? Então ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Então nós estudamos essa última parte juntamente com Eva, também disse: quem que foi, Eva? Por que você fez isso, Eva? Foi a serpente. Depois desses fatos, o que vai acontecer? Não precisa, eu vou narrar rapidamente. O que vai acontecer aqui? Deus vai punir, aí entra a questão da punição. Deus vai punir a serpente, Deus vai punir a mulher e Deus vai punir Adão. E para Adão, ele disse assim, Adão, capítulo 3, versículo 17. Então ele puniu a serpente, puniu Eva, e agora vai punir Adão. E vai lançar todos eles para fora da presença de Deus e fora do Éden, para recomeçar a vida longe do Éden. O que é Éden? Um lugar de prazer. Então Deus vai lançar o homem fora da sua presença física e da sua presença também dentro ali do convívio, né? Então ele disse para Adão, punindo Adão, 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore, que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, Adão, olha só, preste atenção nisso. Adão, maldita é a terra por sua causa. Deus não cobrou de Eva, não foi Eva que comeu do fruto? Deus cobrou de Adão, Deus não falou Eva, maldito, porque Adão era para ter cuidado de Eva, para que ela não comesse, para que ela não conversasse nem com aquela serpente. Foi, tudo bem conversar, tudo bem, mas não fosse seduzida. E Adão não estava presente. E antes de tudo, Deus tinha dado a ordem a Adão. E ele chama Adão e diz, fala, Adão, maldita é a terra por sua causa. Quando fala maldita a terra, aqui fala da criação. Aí você pode entender por que tanto terremoto, por que tanto maremoto, por que tanta seca, por tanta neve, o descontrole da natureza. Não foi só o homem que foi amaldiçoado, a natureza foi amaldiçoada. Então nós começamos a entender. Adão, maldita é a terra por sua causa. E automaticamente o homem também faz parte da criação. Amaldiçoou também a criação, o ser humano, e tudo, o pecado trouxe tudo isso. Então é isso que você precisa entender. Essa terra, conforme a Bíblia e toda a criação, está debaixo de maldição. E como é que faz? Como é que isso pode ser solucionado? Só juízo. É o que vai acontecer em Gênesis capítulo 7. E é o que vai acontecer em breve, conforme a Bíblia diz para essa geração, também como eu havia dito anteriormente. Versículo 23. Depois de Deus falar isso, agora aqui vai acabar o capítulo 3 e Deus vai expulsar os dois. Certo? E diz assim, o Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado.
A primeira, o Senhor Deus, por isso, lançou fora. Está escrito aí, né? Lançou fora, mandou embora. 24. E expulsou o homem, essas duas palavras, lançou fora e expulsou o homem, colocando querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Como o nosso estudo é temático, não é expositivo, nós extraímos dos textos aquilo que é para nós trabalharmos o nosso tema. Então, é o Evangelho. Então, o que Deus fez? Adão, maldita é a terra por sua culpa. E essa maldição passou a todos. E o que aconteceu depois? Por que Deus lançou eles fora? Porque Deus não pode conviver com o pecado. O homem já não era mais, lembra, inocente. Lembra que nós falamos? O homem já não era mais puro. Então, para você e eu nos achegarmos diante de Deus, nós precisamos cuidar de uma coisa que chama-se pecado. Então, não fique preocupado com seus problemas pessoais, emocionais, isso, aquilo, familiar. Não, você tem que preocupar com o seu problema que chama-se pecado, porque o pecado trouxe condenação a todos. É isso que você precisa se preocupar. É por isso que nós pregamos o Evangelho. Muitas pessoas querem vir para a igreja só para resolver seu problema A, B ou C. Aí, quantas pessoas chegaram aqui possessas aqui? Nos liga, possessa. Aí a gente explica, olha, para você resolver seu problema espiritual, me desculpe, mas você precisa nascer de novo. Tirar o que é ruim e colocar o que é bom. É simples. Dá para entender? Acho que dá, né? Agora, como é que se faz isso? Se arrependendo, clamando a Deus, pedindo perdão dos pecados, para que possa resolver o problema pessoal de cada ser humano. Eu vou dar uma notícia aqui para você. Talvez o marido não vai para o céu, a mulher vai, às vezes o marido vai, a mulher não vai, talvez o filho vai, o outro não vai. É assim. Salvação é pessoal. É você e Deus, é mano a mano, é tete a tete. É lógico que nós lutamos para que os nossos familiares sejam salvos, sejam convertidos verdadeiramente. Mas primeiro sou eu, é eu que tenho que resolver. E o primeiro é você e Deus. Porque o que nós vamos estudar e ver aqui hoje, você vai ver que o negócio não é brincadeira, não. Então Deus expulsou. No capítulo 4, vai começar uma vida sem Éden. E agora nós vamos ver o que aconteceu. Por quê? Porque isso nos mostra e nos fala da corrupção do gênero humano. É aquilo que está dentro do coração do ser humano. Capítulo 4, quem já ouviu falar de Caim e Abel? Todo mundo, né? Todo mundo já ouviu falar. A Bíblia fala que eles foram levar uma oferta a Deus, tanto Caim como Abel. Então, pressupõe, entenda-se que é um culto a Deus, uma oferta, um sacrifício a Deus. Abel ele era pastor de ovelha, levou uma oferta de uma ovelha, e como Caim era um homem de campo, ele levou uma oferta do campo. A vida espiritual e o nosso culto a Deus tem que ser aceito por ele, Deus. Então, se não é esse também o nosso objeto de estudo, mas só para você entender. Agora, o que aconteceu? Vai no versículo 5, 4 e 5. Depois da oferta, ao passo, versículo 4, desculpe. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se ao Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de que Caim e sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Você já pensou? Então, era um culto, era uma oferta a Deus. Cada um trouxe a sua oferta. Deus só recebe o sacrifício, ou seja, de adoração, de entendimento quem é Deus, quando nós conhecemos a Deus e quando nós somos aceitos por Ele, Deus. Não é de qualquer jeito. Viver a vida, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero, eu vou cultuar a Deus cada mês, fico lá em casa. Isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Agora, quem conhece a Deus, ama a Deus, é transformado, ele vai dar o sacrifício correto e certo a Deus. E Caim, ele ficou o quê? Irado, porque Deus aceitou. Nós estamos falando de corrupção do gênero humano, que se tornou o homem.
E esses dois aqui são os primeiros filhos de Adão e Eva. Tá? Então, para você ver, o primeiro homicídio vai acontecer aqui. Então, vamos ver o versículo 6. Depois que falou que caiu o semblante dele. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Deus chamou Caim. Deus falou com Caim. Falou: Caim, por que você anda irado? Por que caiu o seu semblante? Deus está avisando ele. Deus vai argumentar para ele. Ao versículo 7. Falando com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Deus está falando para ele: Caim, se você tivesse feito igual ao seu irmão, eu não teria aceito também o seu sacrifício? É lógico que eu teria. Agora, você foi tomado de um sentimento. A Bíblia fala que Caim era maligno. Maligno. Então ele tinha uma mente, um coração maligno. E se você entrar dentro da história, Caim tinha o mesmo conhecimento de Abel. Caim era filho de Adão e Eva. Caim sabia de toda a história, sabia quem que era o Deus criador. Então você conhecer a Deus e o mundo conhecer a Deus como apenas um ser existente, isso não quer dizer nada. Porque Caim também sabia quem era Deus. Muito mais do que eu e você. Só que a Bíblia fala que ele era maligno. E ele fez tudo isso. E Deus chama e fala assim: ó, se você fizesse o que é certo, eu ia aceitar você também. Agora você está com todo esse coração e esse sentimento, você vai ter que dominar isso aí. Porque senão o negócio vai pegar. E o que acontece? Olha o versículo 8. Depois que Deus, versículo 8, disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Ele era maligno ou não? Deus não falou com ele? Deus não avisou ele? Deus não está te avisando? Deus não está falando com você? Há quanto tempo? Quanto tempo está falando com a humanidade? Quanto tempo está falando comigo? Com você? E qual que é? A pergunta é, esses estudos, ele não é simplesmente para encher você de conhecimento apenas. É para você se posicionar na proposta que é feita. Quem crer e for batizado vai ser salvo, quem não for vai ser condenado. É isso que Deus está fazendo com você, com todos os que estão me vendo, com todo mundo, com todos os seres que respira. É isso que Deus está fazendo. E a pergunta é, qual é a sua posição, a sua resposta mediante a tudo isso? Vendo o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Por isso que o evangelho é fantástico, ele não entra placa de igreja, não entra pastor, não entra padre, não entra ninguém. É a palavra, olha como é que isso aqui é maravilhoso, é a palavra e você, e eu, é confrontado. É isso que salva a pessoa, é ela entender que ela é o quê? Está debaixo de maldição, e a sua mente, por você se rebelar contra Deus, chama-se obstinação. Caim era obstinado. Mas como é que você sabe? Olha o que vai acontecer aqui, versículo 9, depois que ele matou o irmão. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Quem é Deus? Quem é Deus é Deus, né? Ele já sabia. Ele sabia que tinha matado, ele já sabia onde ele estava. Você precisa ler a Bíblia dentro desse princípio, né? E ele vai dizer: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Dá para você sentir o deboche aqui? Dá para você sentir o deboche? Ai, Deus, eu lá sou babado do meu irmão? E quantas pessoas não são assim? O mundo inteiro é assim. Ah, Senhor, eu lá estou preocupado. Ah, alguém morreu no meu lugar, morreu porque quis. Eu falei, eu já ouvi isso aí dezenas de vezes. Ah, Cristo veio para morrer? Morreu porque quis. Esse é o ser humano. Essas são as pessoas desse mundo. Talvez você não fale isso com a sua boca, mas você faz isso com atitudes. Correndo, se escondendo, fugindo, se acovardando.
É isso que é a verdade do Evangelho. É isso que tem que ser dito e pregado nas igrejas. Não cabe a mim falar algo para te prometer uma coisa que é mentira. O homem é isso aqui. É desse jeito. E o que acontece? Versículo 10. E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue do teu irmão clama na terra a mim. Deus está falando com ele. Você matou ele. Primeiro homicídio, você matou seu irmão. E Deus está clamando pela própria justiça dele, Deus, para ela agir. O sangue do teu irmão clama a mim. Ele está falando assim: Caim, eu vou ter que fazer justiça agora. Sabe o que Deus fez? Deus condenou Caim. Ele fez igual Satanás. Olha o versículo 11. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber as tuas mãos o sangue do teu irmão. Só até aí. És o quê? Maldito, amaldiçoou Caim. Falou: Caim, agora entre eu e você não tem negócio mais. Foi isso que ele fez com Satanás. Mas pode ficar tranquilo que você que está vendo, ouvindo, ainda há solução. Ainda há solução. Mas se você continuar se rebelando, com obstinação, servir a Deus do jeito que quiser, ofertas igual Caim, com certeza não vai haver solução. Então, essas são as verdades bíblicas. Então, o que acontece? Vamos para frente. No capítulo 5, você vai ver os descendentes. Aqui, os homens, os seres humanos, viviam por volta de 900 anos. Metusalém foi, versículo 27, 5 e 27, todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. É o homem mais velho da Bíblia. Metusalém, 969 anos e morreu. Agora o pecado vai tomando proporções maiores, eu quero que você preste atenção nisso. O pecado vai tomando proporções maiores e Deus vai diminuir também a vida do homem. Vai ser em torno de 120, 130 anos. É isso que causou o pecado. E agora nós vamos entrar no capítulo 6, onde é o maior objeto do nosso estudo. Capítulo 6, está escrito aí em negrito, corrupção do gênero humano. Então nós vamos entrar aqui agora. Peço que todos prestem atenção, que vai ser fácil entender como você está entendendo tudo até agora. Diz assim: como foram se multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre mais lhe agradavam. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Essa profecia que os seus dias serão de 120 anos, essa profecia, na verdade, Deus estava datando que desse momento até 120 anos, Deus ia dar cabo na terra. A profecia correta do contexto aqui, 120 anos, desse momento em diante, daí 120 anos, Deus lançaria o dilúvio. Também, esse é a profecia. Mas voltando no início, versículo 1, como se foram multiplicando os homens na terra. Então, a população da terra começou a crescer naquela época. E o que aconteceu? E vendo os filhos de Deus, quem que eram os filhos de Deus? Eram os descendentes de Abel. Os filhos de Deus, é fácil entender. Depois de Abel, que ele morreu, veio Enos e Sete. É da linhagem de Deus. Enos e Sete. E continuou essa linhagem. Os filhos dos homens eram os descendentes de Caim. Filhos de Deus e filhos dos homens. O que aconteceu? Os da descendência de Enos e Sete, Abel, da linhagem de Deus, foram lá nas mulheres de Caim e começaram a escolher para casar, para se ajuntar. O que isso caracteriza dentro do cristianismo, dentro da Bíblia? Julgo desigual.
casamento misto, desobediência. Então, hoje nem se fala nisso, né? O cristão, o crente, o cristão, o filho de Deus, só pode casar com outro cristão. Se você está aqui, hoje você é um cristão ou não, e já casou com a mulher que não é, ou vice-versa, Deus não é para você largar, para você levar a salvação a ela. Agora, para mim e minha esposa, que nós éramos cristãos, e um exemplo, se eu for um cristão, e vou casar com uma outra pessoa, sabendo que eu sou um cristão, eu estou em pecado. Isso chama-se julgo desigual. É o que estava acontecendo aqui. E Deus, imagine só o que aconteceu com essa divisão dos malignos e dos que eram de Deus. E os filhos de Deus foram lá no povo de Caim para pegar a mulher. E eles não eram bobos não, né? Pegaram, a Bíblia, o trecho fala que pegaram as mais bonitas. As que achavam mais bonitas. Então, Deus vai falar o quê? Ele diz assim: tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. As mais bonitas, as mais formosas. Né? Então, versículo 3. E o que Deus vai fazer? Preste atenção, mediante a esse pecado. Mas o pecado aqui não é só o julgo desigual. O julgo desigual, ele desencadeou a desobediência, né? Enfim, toda desobediência, ela acarreta o quê? Um pecado. Em todas as áreas de nossa vida. E Deus vai falar, olha o que Deus vai falar, vou explicar. Versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é, e os seus dias serão de 120 anos. Já expliquei aí a profecia. O que ele está querendo não agirá? Significa, não vou governar e julgar o homem por muito tempo. Por quê? Ele já tinha em mente de lançar juízo. E ele diz também, no sentido, eu não vou permanecer a contender com o homem. O que é contender? Ficar esperando, aguardando, explicando, pregando. Nessa época aqui, você fala, mas quem que pregava ali? Era a mesma forma de hoje. Quem é que era pregador? Noé, Enoque e todos os descendentes da linha de Deus. A Bíblia fala que Noé era o pregador da justiça. Ele pregava a justiça de Deus. Tinha pregador lá. E outra coisa, ele está falando, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Então, a mesma forma de salvação é de hoje também, é pelo Espírito Santo. Só que ele está dizendo que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Por quê? O homem é carnal. O que Deus estava vendo no homem? Deus é onisciente, presciente. Ele estava vendo que o homem não ia se arrepender. Ele estava vendo que o homem, ele ia de mal a pior. É isso que Deus estava vendo. E também outra coisa, não agirá, não vou gerar, quando ele fala, o meu espírito não agirá para sempre neles, eu não vou, como é que o cristão, ele é salvo? Por intermédio do arrependimento e fé da ação do Espírito Santo. O que gera vida num homem caído, morto, pecador, imundo, nojento, que nem eu era? É o Espírito. É Ele que dá vida. Por isso que quando você ouvir conversão, novo nascimento, nascer de novo, isso é o que eu era, é o que eu sou agora. Então Deus está falando, meu espírito não agirá para sempre neles, porque eles me rejeitam. Não vou dar vida a eles. É isso que Deus está falando. Por quê? Porque ele é carnal. O que é o homem carnal? É o homem natural, é o homem sem o Espírito de Deus. O homem natural é o homem que descende de Adão e Eva, que não foi transformado. Você acha que essa questão de conversão, Espírito Santo, vir habitar no homem, você acha que isso é coisa de doido que eles fazem nessas igrejas? Não é assim, não. É o sobrenatural. É algo que vem de Deus. É o poder de Deus. É isso que faz. Então Deus está falando, eu não vou agir neles, porque eles me rejeitam. E é exatamente isso que Deus faz com aqueles que brincam. Ouve, 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 rejeita. Ouve, 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 rejeita. Ouve, 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 rejeita. Chega um momento, eu não sou Deus. E Ele é soberano.
Ele faz com quem quer, a hora que quer, salva quem quer. Ele é Deus. Então não brinque com Deus. Versículo 5, agora vamos pular para o versículo 5. Versículo 5 diz assim: viu o Senhor, aqui, o versículo 3, ele tem uma visão. Ele fala do que está acontecendo. No 5, ele já está acelerando a visão sobre a maldade do homem. É tudo parcelado, né? No 5, ele já está vendo que o negócio piorou muito mais do que já estava. E olha o que ele vai dizer. Viu o Senhor, olha lá. Não foi Noé que viu, não foi os homens lá perto de Noé, não foi aqueles que pregavam. O que está dizendo aqui? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vixe! Meus queridos, conforme alguns estudiosos bíblicos, esse é o trecho mais pesado sobre a corrupção do gênero humano, sobre a maldade do homem. Você vai entender, porque agora nós vamos explicar esse versículo, vai ficar um tempinho bom nele. Vou ler de novo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo. Aqui está falando 90%? Está falando o quê? Todo. Então, por isso que tem a doutrina, a depravação total do homem. Em mim, em você, não existe nada. Nada. É tudo corrompido. Nós precisamos crer que Deus é bom, e é bom. Nós precisamos crer que Deus perdoa e perdoa. Nós precisamos crer que Deus é amoroso e amoroso. Mas Deus fala a verdade sobre nós. Todo o desígnio, todo o seu coração e o meu coração, ele é mau. Ele não é mau, ele é continuamente mau. Ele vai, sabe? Ele vai se alimentando daquilo. Ele não tem cura, ele é desesperado. Depois vocês vão ver. Ele é desesperadamente corrupto. Por que a gente está pregando isso? Porque se você não entender que você é assim, você vai se arrepender do quê? Se você pensa que você é tão bom. Mal, o homem é mau. Por isso que eu falo de Caim, né? Nós já começamos, lembra? Lúcifer, Satanás, e assim, chegando até aqui. Em outras palavras, o homem faz o mal deliberadamente de propósito, certo? O homem, guarde isso, o homem faz o mal deliberadamente de propósito. Eu vou contar uma coisa que aconteceu com a minha netinha hoje. Pecadorinha. Tem 1 ano e 8 meses. Ela estava com o controle, e eu estava lá lendo a Bíblia, ela do meu lado, o controle, a mãe dela dá um controle para ela. Ele é pequenininho. E ela pegou, estava mastigando o controle. E eu peguei e falei, Maitê, não põe na boca isso aí que está sujo. Ela quase que ela engoliu o coisa, de birra. Ela quase engoliu. Ela começou assim, pôr dentro da boca e socar para dentro. Por quê? Só porque eu falei para ela não pôr na boca. É isso aí. Você já viu criança, quando você fala, não faz isso? Ela embirra e faz. É o Adão lá dentro. Agora imagine eu e você. Imagina um homem. Então, todo o coração é corrompido, das crianças, de todo mundo. É lógico que ela é minha neta, meu filho é pastor, é um homem de Deus, ele vai ter que pregar o evangelho para ela. Porque se não pregar para ela, ela fica daquele jeito. E cresce daquele jeito e fica daquele jeito. E é todos. Por que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar? Incute a lei de Deus nela. Senta com ela, coloque a lei de Deus no coração dela. Gente, isso é muito sério. E nós não podemos virar as costas desde criança. Olha, só para enriquecer um pouquinho. 8:21, capítulo 8 de Gênesis, depois nós voltamos.
capítulo 8, versículo 20. Nós estamos falando da maldade, né? E o Senhor, 8 e 21. Depois que Noé voltou para recomeçar depois do dilúvio, e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, Deus falou, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde sua... Tem alguma aí desde sua meninice, alguma versão? Então, do grego original, não é mocidade, moço para lá, é desde criança. Esse moço aqui está errado. Não é que está errado, é uma versão. Mas o certo, o correto é desde a meninice. É o que eu citei o caso da minha netinha. Ela é uma gracinha, boazinha, mas põe o dedinho que ele na boca daqui a morde. Então, é isso que nós precisamos de entender. E Deus está falando, né? Novamente aqui, sobre o desígnio do coração do homem. Bom, agora vamos fazer algumas perguntas. Por onde começa o pecado? Bom, você está falando aí sobre o desígnio, né? Sobre o coração. Antes de vir para o coração, o pecado começa pelo pensamento, cabeça. Abrem Tiago, capítulo 1. Então, qual que é a pergunta que foi feita no estudo? Por onde começa? Por onde entra o pecado? Nós vamos entender. Está escrito aí a origem do pecado em negrito, versículo 12, 1 e 12. Em negrito aí, ó, versículo 12, capítulo 1 de Tiago. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, fala assim, quando fala assim, eu estou com tentação, Deus não pode tentar ninguém. A pessoa é tentada pelo mal, é isso que ele está explicando. Agora, o próprio 14, isso já nos interessa, leia o 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria, quando essa o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Como é que Eva caiu em pecado? Pela concupiscência dos... E viu a mulher que o fruto era bom para se comer. Concupiscência dos olhos. Ela foi atraída. Deus não tinha falado para ela, não come, que você comer você vai morrer. Satanás foi, quando fez a proposta, ela pegou, olhou e comeu. O pecado começa pelo pensamento e pelos olhos. E depois, qual que é o fim disso? Olha o 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ninguém, a não ser que o cara já está, ou a mulher ou o homem, adulterando. Mas ninguém sai de casa, né? A maioria, hoje eu levantei e vou adulterar. O que acontece? A pessoa sai, a mulher vê o homem vê a mulher, e aquilo vai, pelos olhos, vai cobiçar a mulher, ou a mulher vai cobiçar o homem, e aquilo vai entrar, começa pelos olhos, desce, pensa, olho, e consuma o pecado. Então, o pecado começa pelos olhos, pelo pensamento e pelo olho. Versículo 15, só lendo novamente. Então a cobiça, depois que você já cobiçou, depois que já foi contaminado pelos olhos, e de haver concebido, dá luz ao pecado. É algo consumado. E o pecado, uma vez consumado, gera? Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Com Eva? Ela não fez tudo e ela não morria, até naquele momento ela não morria. E trouxe o que a ela? E a Adão? E a mim e a você? Morte.
condenação. Então, é onde começa o pecado. Concupiscência dos olhos, o pensamento vil, pecaminoso, contaminado. E agora, o coração. Então, uma vez gerado isso, desce para o coração. Agora, vamos falar um pouquinho do coração. O coração corrupto do homem, devido à sua concupiscência dos olhos, gera o quê? Um coração contaminado. Gera um coração vil, pecador, e é um armazém de pecado o coração. Ah, mas como? Você vai entender. Marcos capítulo 7. Vamos ler o 20, o 21. 20, 21, 22 e 23. Diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus. Desculpe. 20. E dizia: o que sai do homem é isso que o contamina. Jesus está falando. 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Mas o que é que está dentro do coração do homem? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Você acha que o mal vem de fora e entra dentro do seu coração? Você está lendo o quê? Que ele está dentro do coração. Então você já nasce com a predisposição de desobedecer a Deus, de ser avarento, de lascívia, de pornografia, de prostituição, de adultério. Está tudo dentro do coração do ser humano. Vou fazer uma pergunta para todos. Você acha que se nós não resolvermos esse problema desse coração, você acha que você vai ganhar o céu? E você acha que é justo Deus te colocar no céu dessa forma? Você acha que Deus, vai aceitar a humanidade se não cuidar desse problema tão sério que é o coração? Não fique preocupado quanto tempo você vai durar nessa terra. Fique preocupado em resolver esse problema do seu coração. E existe pessoas, eu vou citar irmãos que eu estou vendo aqui, que eles não são perfeitos, que eles sabem que os seus corações são dessa forma. Eu também não sou perfeito, só que eu tenho uma arma para lutar contra esse coração perdido. Porque, primeiramente, eu sei que eu sou assim. E, em segundo lugar, é porque eu me arrependi dos meus pecados e, pela misericórdia de Deus e a graça de Deus, o Espírito Santo veio habitar em mim. Então, agora eu tenho força para combater esse coração. E é isso que Deus quer fazer com você. Porque senão, se a humanidade chegar diante dele, Deus, dessa forma, é condenação eterna. É quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Esse é o... Então, olha o que Jesus está falando. Olha o tanto de coisa que está dentro do coração. É homicídio, é prostituição, é furtos, ladrão, é homicídio, vontade de matar as pessoas. Isso está dentro. Isso não vai entrar. Já está dentro. Mas como aconteceu? O pecado trouxe isso. É assim. E nós vamos ver, lembra que é todo o desígnio? Jesus está falando de desígnio aqui também. Olha o versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É de dentro que procede os maus desígnios. Aí vai dar nome aos desígnios. Vai dar nome. Lá no capítulo 6 de Gênesis, o próprio Deus fala, mas não dá nome, igual Jesus está dando agora aqui. Agora, vá comigo. Então, esse momento do estudo é um momento que Deus pode salvar. Ou é um momento que você passa batido e vai pensar, falar, não, mas que aquele... Não sou, por favor, não sou eu que estou falando, viu?
É o próprio Deus que está falando. Eu prego tranquilamente, sem receio, porque não sou eu que estou falando. É a sua Bíblia que está na sua mão que está falando para você. E como é que Deus fala? Por intermédio da Bíblia. Então, se você falar para mim, para sair daqui, não, aquele homem é muito severo. Eu não sou severo, estou transmitindo o que está escrito aqui. Só isso. E por amor a você, eu não vou florear nada. Vou te falar as coisas conforme elas são. Para que Deus possa o quê? Revirar seu coração e te salvar. Mas para isso você tem que se arrepender desse coração. Jeremias 17. É bom que quando você começa a ler a Bíblia, ela fala por si só. Você não precisa fazer um curso de teologia para entender o que eu estou falando. Não precisa ir numa faculdade. Você está entendendo? Versículo 9 diz assim, 17:9. É o próprio Deus falando. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É uma pergunta retórica do próprio Deus pela palavra. É uma pergunta que ele está dizendo, olha, enganoso é o coração, mas em que quantidade que esse coração é enganoso? Mais do que todas as coisas. O que você pôr na sua mente e comparar seu coração, você pode acrescentar mais alguma coisa. Olha, aquela coisa lá é enganosa, seu coração é pior. É isso que ele está falando. Então, ele é enganoso e com um agravante. E desesperadamente corrupto. E ele diz, quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração, a não ser ele, Deus. Por isso que é uma pergunta retórica. E ele vai falar depois. Ele conhece o profundo, o desígnio, o que está na sua mente, o que está na sua mente que está ouvindo, qual que é o seu despertamento para tudo que você está ouvindo, se você quer se converter mesmo, se você quer se arrepender mesmo, ou se você quer resolver só um problema da sua área, mas não quer compromisso com Deus. Deus sabe tudo. É Ele que sabe, é Ele que sonda os corações. E ele fala, olha, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Vou te citar um exemplo. Eu sempre falo. Bom, falou de o que é sinônimo de corrupção? Governantes, partidos. Tudo que nós vemos na política. Esses homens, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, presidentes, são homens extremamente corruptos. E eles chegam ao ponto, eles ganham lá seus salários, que são 50, 100, 200 mil, 300 mil, mais não sei quanto por benefício disso, daquilo, e eles estão lá. Aí aprovam leis aqui, faz a maracutaia, ganha mais um tanto, e ali vai enchendo o bolso. Aí tem uma criancinha lá no Nordeste que só tem um leitinho para tomar, que vai lá na escola, ele vai lá e rouba aquele leitinho da criança também. É desesperadamente corrupto. Eles são assim, o homem é assim. Aí você fala assim, não, mas se me pôr no governo eu vou ser diferente. Se você for convertido, bom, você não vai nem se candidatar nessas coisas. Mas se você é convertido, você não faz mesmo não. Mas se você não for convertido, você vai fazer a mesma coisa, talvez vai roubar até mais. Porque não é o problema de eu falar, o problema é que está no coração. O homem é assim. Ele é mau. É o desígnio do coração do homem, desesperadamente corrupto. Olha, e Deus, vamos ler o versículo 10. Deus vai responder sobre esse desígnio. Falou, ó quem conhece o coração do homem. Olha o versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Ele está falando quem é que conhece o seu coração e o meu coração. Eu conheço o seu coração. E sabe o que ele faz? Ele esquadrinha, ele entra. Isso, o coração, e prova os pensamentos. Isso chama-se foro íntimo. Ele entra dentro do coração, esquadrinha, e ele julga os pensamentos humanos. Foro íntimo. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que eu não tenho para onde correr.
É esse Deus aí que faz a minha bola baixar, entendeu? Ficar bem baixinha. Não tem para onde correr. Não tem como esconder seus pecados, meus pecados. Não tem como esconder. E ele vai dar, ao fim do versículo, ele diz o quê? Isso para dar a cada um segundo o seu proceder. E qual que vai ser o seu procedimento depois de ouvir tudo isso sobre Deus? É entre você e Ele. É entre você e Ele. Mas o que vai acontecer? Isso para dar segundo o fruto das suas ações. Arrependimento, com fé, pedindo de perdão para ser salvo, vai receber. Caso não, vai ser condenado. É as ações. Certo? É isso aqui. Então, que privilégio para todos nós podermos conhecer o Deus verdadeiro. Que privilégio. Que privilégio foi o dia que eu entendi que meu coração era tudo isso. Em vez de eu correr e ficar bravo com o homem da igreja, não, eu falei, misericórdia, muito obrigado, moço. O senhor me mostrou o meu retrato aí, mostrou certinho o meu raio-x, sou eu, esse aí sou eu, sabe? Esse coração aí sou eu, exatamente eu. Glória a Deus. Agora eu vou procurar a solução. É isso que você deve fazer. É isso que a humanidade deve fazer. Vamos, Romanos capítulo 3. Versículo 9. Eu gosto de mostrar, isso aqui não é inspirado por Deus, esse subtítulo aqui, que diz assim, todos os homens na condição de pecadores. No 9, está escrito aí? Em negrito, em cima do versículo 9. Todos os homens na condição de pecadores. Versículo 9 diz assim, Paulo, o apóstolo Paulo que está falando aqui, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estamos debaixo de pecado. Paulo está explicando para o povo dele, os judeus, que pelo fato deles serem da descendência de Moisés, de Abraão, os filhos da promessa, eles também, por serem judeus, também eram pecadores. Ele falou, tem alguma diferença nós do ímpio? O que é judeu? O que é o israelita? Quem nasce lá em Israel, os judeus. E o que é os gentios? Gentios é tudo que não é judeu. Eu sou gentio. Então Paulo está explicando, olha, não é pelo fato de nós sermos descendentes de todos esses homens de Deus que nós não precisamos de salvação. Nós precisamos também. O contexto é esse. É isso que Paulo está falando. E ele vai falar agora que todos estão na condição de pecadores. Versículo 10. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Pronto. Não há justo. Não há um sequer. O que ele está querendo dizer? Ninguém pode comparecer diante de Deus pela sua justiça própria. Deus não aceita. Não há justiça. Para comparecer diante da santidade de Deus, para ter um relacionamento novamente com Deus, a minha justiça própria, que vem de pecador caído que eu tinha, não é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Por isso que precisa ter conversão. E isso é o sobrenatural. Vai lembrando, Deus sonda corações, né? Então, você ir na igreja a sua vida inteira não adianta nada. Você precisa nascer de novo para chegar diante de Deus. É isso que Paulo está falando. Aí ele vai dizer, versículo 11, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, olha lá, não há um sequer. Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa é tão boa. É nada. É nada. Então a Bíblia está mentindo. Você acha que eu sou bom? Quem bom é Deus que salvou um pecador igual eu. Esse é bom. Eu não sou bom. Sabe por que eu busquei a Deus? Exatamente por isso, porque eu sou mau. E é isso que as pessoas precisam entender. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Eu não mato, moço, eu não roubo. O que é necessário para uma pessoa ir para o inferno, ser condenada? Ele não precisa fazer nada, é só nascer. Porque ele já nasce condenado.
Entendeu? Nossa, o estudo, ele converge nisso. Ele dá a entender isso. Todas as letras, passo a passo. E eu poderia ficar aqui pelo menos um dia, uma noite, falando tudo isso aí para vocês. E mostrando biblicamente sobre o nosso coração quem nós somos. É que nosso tempo não permite. Mas nós vamos ver um pouco. E aí, ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque. Por que não há quem entenda? Porque o pecado desorientou a mente do homem. Não há quem busque a Deus. Por que não há quem busque? Qual foi a primeira atitude do homem depois que ele pecou? Se esconder de Deus, fugir de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O homem por si só, ele não busca a Deus. Ele não tem. Por quê? Porque a mente dele é caída. Aí fala no 12, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Por que todos se extraviaram? Todos saíram do estado de sem pecado. Todos saíram do estado da inocência. Todos se extraviaram, saíram do Éden. E a uma se fizeram inútil. O homem é inútil sem Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer. 13. Agora vai falar sobre a conduta dessas pessoas. Olha o 13. A garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Você conhece alguém assim? Talvez você é assim. Só amaldiçoa, xinga, briga, fala borracha o dia inteiro. No coração só tem isso. Briga com mãe, com mulher, com filho, expõe, xinga todo mundo. Esse é o retrato. Não é assim o mundo? Não é assim as pessoas? Amaldiçoam umas às outras. Não respeita mãe, não respeita pai. Amaldiçoa filho. Agora, você acha que vai chegar diante de Deus com uma atitude dessa, sem resolver tudo isso? Meus queridos, não vai ter como. Por isso que Jesus teve que vir ao mundo. Foi por isso. Porque todos se extraviaram e a uma se fizeram inútil. A garganta deles é um sepulcro aberto. Olha só a expressão. A língua urde engano. Veneno de víbora está em seus lábios. Essa é a humanidade. Esses são os sentimentos, os pensamentos. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Ao 15, os seus pés são velozes para derramar sangue. Está falando do que aqui? De homicidas, suicidas, homens que fazem guerras, homens maus, é os Hitlers da vida, é os que querem matar por nada. São os seus pés velozes para derramar sangue, são sanguinários. Versículo 16, olha o que vai dar para esses homens. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Ele relata todo tipo de... Não é assim sua vida? Não tem sido uma destruição e uma miséria? De muitos. Por conviver com pessoas assim, por ser assim. Você já não viu pessoas serem destruídas, pessoas miseráveis, porque conviveram e viveram uma vida inteira dessa forma. É muito fácil de entender. Olha só, nos seus caminhos a destruição e miséria. O homem sem Deus, o caminho dele é esse. Versículo 17. Por quê? Aí Paulo vai falar, por que eles vivem assim? Por quê? Olha o versículo 17. Porque desconheceram o caminho da paz. Não conhece. Qual que é a paz? Qual que é o caminho da paz? O Evangelho. O que Jesus falou? O que Jesus falou? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo não pode dar paz. É só o Evangelho. É só o descortinar. É só a vida com Deus. Por isso que dentro das igrejas existe adultério, existe fornicação, pornografia, porque ninguém nasceu de novo ainda. Estou falando de igreja. São falsos cristãos.
Pessoas que nunca foram cometidas pelo Espírito. Então, vive com uma ideia errada de cristianismo. E outra coisa, as igrejas querem aceitar esses homens. Isso não é lugar. A igreja é para pregar o evangelho para esses homens, mulheres. Não é para aceitar, venha do jeito que está. Venha do jeito que está, mas mude o jeito de ser. Caso ao contrário, não vai ficar. Caso ao contrário, não vai conseguir ficar dentro de uma igreja bíblica. Igreja bíblica prega isso aqui. Então nós não temos problema nenhum. Agora, eu e você, se nós entendermos isso, nós vamos andar juntos. Não com rompança, orgulho, mas sabendo que nós somos agraciados e que nosso coração podre foi mudado. Isso é evangelho. Isso é cristianismo. É isso que pode salvar a sua vida, tirar todos os demônios e tudo que você tem, pensamentos, coisas erradas. Então, desconhecer o caminho da paz. 18, não há temor, por quê? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso que eles são assim. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. A humanidade não teme a Deus. E eles sofrem, porque quando eles sofrem tudo isso que foi falado para trás. Essa é a verdade. Gálatas, capítulo 5, diz assim, nós estamos falando ainda dos desígnios. Versículo, aqui, esse texto que Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele vai falar as obras da carne e o fruto do Espírito. Está falando de duas pessoas. Aqueles que não são convertidos, eles têm o quê? Dentro dele, as obras da carne e o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Aqueles que foram convertidos, foram salvos. Nessa rua que você vê, só tem dois tipos de pessoas andando. Os que praticam as obras da carne e aqueles que são os frutos, que dão frutos do Espírito. Por favor, não é nada, volto a dizer, não é nada de perfeição, é pessoas que lutam contra essa coisa que nós estamos lendo. E olha os dois grupos de pessoas. Nós vamos começar pelas obras da carne, versículo 19, 6 e 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, crente e bebida jamais, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão. Então, essa é a lista das obras da carne: ciúmes, contenda, prostituição, pornografia, maledicência, idolatria, feitiçaria, goró. Crente que bebe, isso não é crente. Então, é um tal de crente agora, bebida moderada, o cara está até com cirrose e está. Então, não existe isso aí. E ele diz: tais pessoas não herdarão o reino dos céus. Agora, o que é o contrário? Para deixar um pouco mais leve, né? O negócio. Olha o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o convertido. O que é o fruto do Espírito? Aquele que tem o Espírito. Ele não é melhor que os outros. O fruto do Espírito é aquele que tem o Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito de Deus. Não é que grita, fala língua, dá rodopio, não é nada disso, não. O Espírito Santo serve para quê? Para me deixar santo, conhecedor de Deus, amar a Deus, me purificar, pregar o Evangelho. Não é para gritar, rodopiar. É para isso que serve. Adivinhar RG. Isso é o demônio que faz isso. Então, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando você recebe o Espírito de Deus verdadeiramente, você vai trabalhar tudo isso aqui, você vai ter força para trabalhar tudo isso. Tudo isso. É lógico, eu não posso me converter e pensar que as coisas vão melhorar do dia para a noite. Mas aí entra a nossa ação, para ficarmos livres de todas essas coisas horrendas dos quais nós estudamos até agora. Então, voltando lá em Gênesis capítulo 6. Deus vai lançar o dilúvio, o juízo sobre a terra, e todos vão ser mortos. Todos os animais, todo ser que respira foi morto devido à situação do homem, pela corrupção do gênero humano, tudo. Salvo 8 pessoas. Noé, sua esposa, Cã, Sem, Jafé e suas 3 esposas. 8 pessoas, desculpe. Noé, sua esposa e mais 3 filhos e as 3 noras. Agora, como que Deus salvou essas pessoas? Capítulo 7, versículo 1. É o mesmo jeito que ele salva hoje. 7:1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim em meio dessa geração. Então, quem é que reconheceu a justiça de Noé? O próprio Deus disse: eu reconheço, Noé, vocês têm sido justos diante de mim, diante dessa geração. Quem é que nos justifica hoje? Jesus? Ele que nos justifica. É da mesma forma. A justiça sempre vem de Deus. A ferramenta para a sua salvação, para a minha salvação, vem da justiça dele, Deus, agora providenciada por intermédio de Jesus Cristo e a morte na cruz, o sacrifício da cruz. Mas como que eu faço para me converter e o Espírito Santo vir habitar? Você tem que reconhecer que seu coração é desse jeito, se arrepender, confessar seus pecados, se arrepender verdadeiramente e crer no sacrifício da cruz para você receber o perdão dos seus pecados. Justificação pela fé somente. Amém? Não percam essa oportunidade que Deus tem dado a vocês.